Segundo livro de Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Então diz assim: o título do meu está A Cura da Lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei lhe respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus para conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envie um homem a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certa de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificados? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quando mais, quando apenas ele lhe disse para se lavar e será purificado. Assim ele desceu do Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em Israel, que não há em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Amém? Então, só para que você entenda a história, é o seguinte: Naamã, ele era um comandante do exército e ele tinha lepra. Então ele chegou lá uma menina que eles raptaram em Israel, falou: ó, tem um profeta lá em Israel, que se ele fosse lá, o cara curava ele. E aí ele foi e falou com o rei, falou: olha, rei, que era o rei da Síria, tem um homem lá em Israel que é capaz de me curar. Ele falou: então tá, eu vou te dar carta, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, eu vou te dar roupa fina. Você chega lá pro rei de Israel e manda ele dar essa carta para ele ler. Na carta estava escrito: eu estou mandando Naamã, que é meu comandante, cura ele. O rei de Israel rasgou a roupa, disse que ficou peladão e falou assim: como que eu posso curar? Eu lá sou Deus para curar esse homem. Aí Eliseu ouviu, mandou chamar ele e falou para essa menina Geasa, que era o servo dele, falou: vai lá, toma banho 7 vezes no Rio Jordão, e aí você será curado. Ele não queria, mas depois ele acabou indo e foi curado. Irmãos, eu tirei desse texto de Naamã algumas coisas que eu acredito que servem para nós. Naamã, se você ler logo o primeiro versículo, fala toda a qualidade que Naamã tinha. Naamã, ele era comandante, ele era respeitado, ele era honrado. Em algumas versões fala grande guerreiro, mas ele tinha algo que ele não podia controlar, que era a lepra.
seu marido te ama. Menina do céu, eu não acredito nisso, a gente estava falando sobre isso agora mesmo. Você nem tem Facebook. E acontece que eu coloquei um negócio lá no Facebook e as meninas falam que parece que eu estou desprezando ele. E eu falei, Deus falou que se ele não te amasse, ele não estaria com você, ele não teria aguentado a barra. E aí, umas falaram assim para ela, evangélicas, mas vamos orar, ela tem 20 anos de casado, vamos orar porque Deus vai dar uma solução, ou Deus vai separar vocês, entendeu? O marido dela amando ela, Deus avisou, ou então ele vai resolver. Eu falei, não, você quer se separar do seu marido? Ela falou, não, então Deus não vai separar coisa nenhuma. O que eu quero dizer com isso é que você buscar o aconselhamento em lugar errado pode acabar com a sua vida. Se ela estivesse ouvindo as outras moças que falaram para ela, vamos orar, né? Se Deus não der Deus separar, as duas é solteira, tá? Vai separar mesmo, olha a situação como estaria. Você tem que buscar aconselhamento no lugar certo. Você tem que tomar cuidado com as suas amizades. Você tem que parar, e ó, a mesma coisa da semana passada, parar de abrir a tua vida para todo mundo, achar que todo mundo é tua amiga. Nossa, eu acabei de dizer, nossa, virou minha melhor amiga. Mentira, não virou a sua melhor amiga. Homem não tem muito esse costume de abrir a vida. Homem, só você, né, Márcio? Você e o Arthur, dois fofoqueiros. Mas homem não tem muito esse costume. Quem tem costume de ser mulher? A gente precisa falar, entendeu? Quando a gente não está bem, a gente precisa falar. E aí quando a gente precisa falar, a gente pega a primeira pessoa que está na nossa frente e conta tudo para a pessoa. E aí, depois de um dia, a pessoa usa contra você. Depois de um dia, a pessoa não é mais sua amiga. E aí, ela falou tudo que você falou, ela vai lá e conta. Então, irmãos, busque no lugar certo. Se você puder, busque aquele que é capaz de curar, que é capaz de fazer todas as coisas que é Deus. É solitário. É difícil você não ter para quem contar os seus problemas. Mas pede para Deus, Senhor, eu quero desabafar com alguém. Pede para Deus com quem eu posso falar. Quem é que não vai usar isso contra a minha vida? Com quem realmente eu posso me abrir? Você sabe que eu estava ouvindo uma pregação do Cláudio Duarte essa semana, eu achei muito engraçado. Ele falou assim, uma mulher chegou para ele e falou assim para ele, olha pastor, eu vou sair da igreja. Ele contando é hilário, porque a cara dele é muito engraçada, o jeito dele é muito engraçado. Eu vou sair da igreja. Por que, irmã, que você vai sair da igreja? Ele falou que já sabia, porque a mulher era fofoqueira, já tinha contado para todo mundo, porque a irmã falou um segredo que eu contei para ela. Ela é uma boca preta, eu não quero mais, eu vou sair da igreja. Eu falei, escuta, irmã, o que foi que você contou para a irmã? Eu contei que meu marido estava fraquinho. E aí disse que ela contou para todo mundo e disse que chegava na igreja e o pessoal lá, um fraquinho. E ele falou assim para ela, mas quem foi que contou para a irmã? Quem contou para ela que o marido estava fraquinho? Fui eu, então a boca preta, você. Quem não gostei de contar para ela que o marido estava fraquinho? Foi que só não fechou a tua boca bem caladinha. E ele fala uma coisa interessante, que Jesus usava a mídia da época. E a mídia da época era fofoqueiro, porque não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. E o que você fala para um fofoqueiro, para ter certeza que ele vai contar para alguém? Não conte nada para ninguém. Olha, eu vou te contar uma coisa, se promete que você não vai contar para mim, já era. Você pode ter certeza que aquilo vai coçar na pessoa até a pessoa contar. Irmãos, busque ajuda no lugar certo. Ouça a instrução de Deus. A menina falou, busca o profeta, ele foi buscar o rei. O rei não podia fazer nada com ele. E aí então, o profeta ouve a história, porque deve ter ouvido alguém falar, não conta para ninguém que eu estou aqui. E aí ele ouviu a história e falou para o rei, manda ele vir. Quando ele chegou lá, o profeta Eliseu mandou o servo dele falar com ele e falou assim, vai lá e banha-se 7 vezes no rio. Disse que Naamã ficou furioso. Primeiro porque o Rio Jordão era muito sujo. E o que me leva a ver o seguinte, Deus às vezes te coloca num lugar que você não quer. Às vezes você vai passar por situações que você não quer. Você vai lutar contra essa situação. Ele estava indo embora. Ele falou, o quê? Eu, comandante, vou me banhar nesse rio sujo, lá em Damasco tem um monte de água limpa. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Os servos olharam para ele e falaram, escuta, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Faria. Então banhe esse rio 7 vezes.
Nem sempre Deus vai te levar para o lugar que você quer. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você quer. Tem coisas que você não vai entender o porquê que foi que aconteceu. Mas uma coisa eu te garanto: isso que está acontecendo no lugar que você está te levando para a bênção. 7 vezes ele se banhou no rio. E na 7ª vez diz que saiu completamente curado. Às vezes, irmãos, você está passando por algo que você não tem a mínima vontade de passar. Às vezes você olha e fala: Deus, sabe aquela história de quando a gente pede paciência para Deus? E Deus começa a colocar pessoas do teu lado para encher o teu saco para ver se você tem paciência? Esses dias o Arthur fez um pedido para Deus. Eu falei: nossa, Deus, que bom que esse é o pedido dele. Só que aí começaram a aparecer algumas coisas e eu lembrei que ele tinha pedido isso para Deus. Eu falei: nossa, Deus, não é bom que ele pediu isso. Porque ele pediu certas coisas para o Senhor, mas eu achei que seria de outra forma. A gente sempre acha, a gente tenta resolver os nossos problemas com as nossas mãos. Isso é normal no ser humano, eu também faço isso. E sabe o que a gente faz? A gente imagina. Você viu Naamã? Eu imaginava que esse homem ia sair de dentro da casa, ia invocar o nome do Senhor, o seu Deus, em pé, iria tocar aonde tem a lepra e eu sairia curado. Deus vai resolver a minha situação assim, Senhor. Eu coloquei na minha carta e é assim que o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza, Deus. E aí Deus fala: não. Banha-se no rio 7 vezes. Viva uma situação que você não quer. Passe por uma situação que você não quer. Imagina, eu tive vontade de rasgar minha carta essa semana. A Tati falou pra mim que no dia que ela escreveu a carta dela, nossa, o primeiro pedido deu tudo errado. Eu falei: não rasga, eu só rasguei a minha porque eu lembrei dela, porque eu não vou rasgar a minha também. Sabe por quê, irmãos? Porque pode parecer que Deus não está agindo. Você pode olhar e falar: mas meu Deus, o que eu pedi para Deus foi outra coisa. Só que é lá e é dessa forma que Deus vai te abençoar. Você pode ter certeza que você não vai sair dessa luta perdedora ou perdedora. Você pode ter certeza que Deus vai suprir a tua necessidade, porque Ele é o Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Você pode ter certeza que no ano de 2016, você pode, eu falei isso alguns cultos atrás. Às vezes você vai imaginar porque é o ano da bondade do Senhor. Só porque é o ano da bondade do Senhor que coisas ruins não vão acontecer. Infelizmente elas vão. Só que a bondade do Senhor ainda assim estará sobre você. A bondade do Senhor não desistiu de você em todos os sonhos que você colocou na sua carta. Todos os sonhos que você colocou, um a um, se realizará esse ano para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, Deus não falha. Pode parecer que está distante. Pode parecer que a situação não está muito boa. Pode parecer que fala: meu Deus, eu estou indo para a igreja. Eu jejuei. Deus, eu estou botando o joelho no chão toda noite, Senhor. Pode parecer. Banha-se 7 vezes. Porque na 7ª, para honra e glória do Senhor, você vai sair curado. Na 7ª vez você pode ter certeza que o milagre virá diante dos teus olhos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Ele não desistiu dos nossos sonhos. E aquilo que Ele prometeu, irmãos, Ele vai cumprir. Eu estava falando com o Arthur que hoje o Samuel estava cantando. E aí ele começou a fazer uma letra própria dele. Ele falou para mim: eu senti o mundo se expandindo. E aí eu resolvi cantar essa música. E aí, sabe quando você recebe alguma notícia que não é muito boa? Ontem eu recebi uma notícia que não foi muito boa, mas eu creio que é o banho nas 7 vezes no Rio Jordão. E aí eu comecei a ouvir a música e ele falava assim, que Deus ia fazer aquilo que Ele tinha prometido. E se a gente andasse certinho, olha isso, e se a gente andasse certinho, Deus ia fazer aquilo que Ele tinha prometido. E eu falei para o Arthur, essa música não existia. Não sei se ele foi misturando letra, eu não sei o que foi. Mas eu vi que era mais uma vez Deus consolando o meu coração. Irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas grandes lutas. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas eu sei que essa dificuldade, essa luta te levará para o milagre do Senhor. Eu quero que você creia nisso com todo o teu coração. Ontem eu falei para a Dayana, sempre depois
você precisa acreditar nisso e ficar firme e forte. Firme e forte, porque o nosso Deus não mente. Por mais que você passe por situações que você chorou muito, por mais que você passe por situações que você até pensou em desistir, por mais que você fale, Senhor, mas eu não estou vendo o que eu queria ver, Deus. Não desista, porque esse ano é nosso. Hoje eu falava para Deus, Senhor, o ano da tua bondade está sobre a minha vida. Ainda que eu esteja passando por algumas situações que eu não quero, o ano da tua bondade está sobre a minha vida e eu não vou desistir. Amém? Gostaria que vocês colocassem em pé. Quero que você feche os teus olhos. Pai, assim como Naamã acabou caindo, Senhor Deus, na mão do teu servo Eliseu. Eliseu mandou ele se banhar 7 vezes em um rio sujo, e não era desejo do coração dele. Mas ainda que não fosse desejo do coração dele, ele te obedeceu. E por ele ter te obedecido na 7ª vez, diz que ele saiu completamente curado. Ouve a nossa voz, Senhor. Ouve o nosso clamor. Eu sei que muitos estão passando por situações que não querem. Muitos estão nos lugares onde não querem. Muitos, Pai, estão vivendo situações que talvez não imaginavam que no ano de 2016 viveriam. Porque é o ano da bondade do Senhor. Mas eu posso profetizar, Senhor Deus. Assim como Eliseu falou para aquele homem, banha-se 7 vezes. Eu posso profetizar que ao ano da tua bondade tudo terminará bem, Senhor Deus. Tudo acabará bem. Mesmo essa luta que cada um tem passado, essa luta nos levará a grandiosos lugares, Pai. Para um lugar de paz, para um lugar de prosperidade, para um lugar de alegria, Deus. Eu posso acreditar nisso. Eu posso acreditar, como diz aquela música, morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Eu posso profetizar isso, profetiza isso para a tua vida. Não é a morte física, mas é a morte dos teus sonhos. Quantas vezes o inimigo está tentando matar os teus sonhos? Quantas vezes ele tem se levantado contra você para mostrar que o ano de 2016 não será o ano da bondade do Senhor? Morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Que a minha voz ecoe no mundo espiritual. Morte, choro, tristeza e dor nunca mais. Eu posso acreditar. Eu posso profetizar. Para que isso entre dentro do meu coração. Para que isso entre dentro do coração das minhas ovelhas, Senhor. Morte, choro dos teus sonhos. Tristeza e dor nunca mais. Os teus sonhos não morrerão. Assim como Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos, eu profetizo sobre os meus sonhos e sobre os teus sonhos essa noite. Eles não morrerão e sim viverão. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o Egito representa as coisas ruins. Ele disse, Deus falou para ele, nenhuma unha ficará naquele lugar. Irmãos, nenhum sonho teu o inimigo vai roubar. Aquilo que foi decretado para mim e para você, ninguém vai tirar. Eu quero orar nesse sentido. Aquilo que é teu, não importa o que tenham feito, não importa se fizeram alguma coisa contra a tua vida no reino espiritual ou contra a vida dele no reino espiritual, não será tirado das tuas mãos. Não importa se estão tentando arrancar uma bênção material de você, não será tirado das tuas mãos, porque aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou que é teu, ninguém pode arrancar de você. Aquilo que Deus abriu, porque Deus fala em Apocalipse, a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Amém. Aquilo que Deus abriu para mim e para você, eu coloco a palavra de Deus para que ela seja viva no meu coração e no teu coração. A porta que Deus abriu para mim e para você, ninguém será capaz de fechar. Ninguém. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Essa é a promessa para a minha vida e para a tua vida. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E ninguém, escuta bem isso, ninguém
menores. Pode parecer pequeno, eu sei que até que é para mim isso. Pode parecer pequeno, mas nem os sonhos menores o inimigo vai roubar de você esse ano. Abre os teus olhos. Nem o sonho menor